paz do Senhor, seja bem-vindo aí à pré-aula da lição 13 da classe de jovens. Hoje abordaremos o tema O discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Então, esse trimestre, o terceiro trimestre, foi abordado o tema principal da nossa lição, imitadores de Cristo. Então, chegamos aí, caro professor, nessa última lição. Então, vale aqui fazermos uma avaliação de como foi esse trimestre, como que foi aí a participação, a frequência dos seus alunos. Também é importante que você procure saber, fazendo aí uma avaliação junto com eles, de como que eles estão conseguindo aprender, se as aulas estão despertando interesse, quais as sugestões aí do seu aluno, se aproximar mais dele para você poder identificar os pontos que precisam ser melhorados e dar continuidade aí a cada domingo nas lições e que o jovem possa ter mais interesse em estar aí participando da escola bíblica dominical. Nós estamos aí então na nossa lição número 13, a lição 13, dividida ela em introdução, o primeiro título, A Boa Esperança, o segundo título, O Caminho para o Céu, o terceiro título, A Nova Vida no Céu e a conclusão. Cada professor tem um jeito de ministrar a sua aula. Eu, particularmente, gosto de trabalhar toda a lição, trabalhar todos os pontos, praticamente não fazendo a leitura de cada tópico, mas entrando nas partes mais principais, mais interessantes do que a lição nos traz. Nós temos ali a introdução e o que se destaca aqui, e o que vai destacar em toda a lição, é o compromisso com a construção de uma sociedade melhor. Então, é levar ao jovem a entender que eles não foram chamados apenas para ficar dentro de quatro paredes, mas saírem para esta sociedade e como imitadores de Cristo, como discípulos de Jesus, eles transformarem esta sociedade uma sociedade melhor. Porque para isso fomos chamados, fomos chamados para sermos agentes transformadores. E como podemos melhorar a nossa sociedade, já que vivemos num tempo tão difícil, um tempo de crise, de ideologias que estão sendo aí pregadas. Como melhorar essa sociedade? Vivendo como Cristo viveu enquanto esteve nessa terra. Então, o nosso modo de viver, as nossas decisões, as nossas atitudes, o nosso caráter. Então, através da forma como vivemos, como agimos na sociedade, ela vai então começar a mudar também. É igual se baseando como exemplo, a teoria da janela quebrada. Você sabe que é uma teoria que fala que se uma casa, um edifício tiver com uma janela quebrada e não for feito o reparo, logo aquilo vai se tornar um ambiente onde as pessoas vão se acomodar, onde vai haver violência, vai haver vendas ali de entorpecentes, vão estar danificando o prédio. E se essa casa ou esse edifício for consertado, então não haverá mais depredação. Isso é uma teoria e que, trazendo para a nossa prática, nossa convivência com a sociedade, ela não vai mudar apenas na base da conversa. Você querer empurrar de goela abaixo nas pessoas o que você acha que é certo e também aquilo que nós acreditamos que é a verdade, que é a Bíblia Sagrada. As pessoas vão mudar a partir do momento que nós mudarmos, a partir das nossas atitudes. Como você é na escola, como que você age no trabalho, como você age em casa, na rua, com seus vizinhos, enfim. A forma como você vive, o seu caráter é que vai gerar transformação nas pessoas. Então, nós temos um compromisso de construir uma sociedade melhor. Nós temos que estar focados no céu, mas entendendo que nós somos cidadãos da terra e como cidadão nós temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres e como igreja não ficar apenas dentro dos templos, mas estarmos aí na sociedade, ajudando, fazendo a diferença e vivendo como Jesus viveu. Jesus andou no meio da multidão. Jesus conversava com as pessoas.
Jesus ensinava, Jesus curava, realizava milagres, maravilhas, estava envolvido com as pessoas. E as pessoas que chegavam até ele, de certa forma, saíam transformadas. E o primeiro título, nós temos ali a boa esperança. Né? A boa esperança. Diante da crise que vivemos hoje em dia, de tudo que nós estamos vivendo, aonde está fundamentada a nossa fé? O que nos faz enfrentar esta crise? O que nos faz sermos diferentes no meio de uma sociedade que está em crise? Nós temos lá a referência em Hebreus capítulo 12, no versículo 2, do versículo 2 ao versículo 4, que nos dá, né, esse ensino de como nós devemos fundamentar a nossa fé. Hebreus capítulo 12, do versículo 2 ao 4, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Aqui eu tiro quatro verdades que podemos extrair desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, que os olhos devem estar fitos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé, somente nele, e assim nós nunca seremos decepcionados. Hebreus capítulo 12, o versículo 2, nos diz que devemos olhar somente para Jesus. Então, a nossa fé, ela é fundamentada em Jesus Cristo. A segunda verdade está no versículo 2 também, que somente ele suportou a cruz por nós. Então, se somos imitadores de Cristo, é porque somente ele suportou a cruz por nós. Mais ninguém, nenhum outro homem na face da terra, nenhum anjo, ninguém, somente o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa fé está fundamentada naquele que tomou a cruz, foi crucificado em nosso lugar. A terceira verdade, também ainda no versículo 2, nos diz: ele desprezou a vergonha para se assentar à direita do trono de Deus. Isso é esperança. Também nos ensina uma verdade muito grande aqui, que o próprio Senhor Jesus Cristo desprezou a vergonha, porque ser crucificado era vergonhoso. Era um ato cruel, violento, uma morte muito cruel. Mas ele desprezou tudo isso para se assentar à direita do trono de Deus. Isso é esperança, isso é foco, isso é objetivo. A quarta verdade, no versículo 3 de Hebreus capítulo 12, todas as vezes que você pensar em desistir, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. É o que o versículo 3 diz, né? Quando você pensar em desistir, quando você pensar, né, dizer, não, quero mais, quero abandonar tudo isso porque estou cansado, estou desanimado, estou deprimido, você lembra disso, né? Você lembra que o Senhor Jesus Cristo suportou a oposição dos pecadores por mim e por você. Carregou uma cruz pesada, ele foi açoitado, foi cuspido, foi xingado, né? Sofreu no corpo, sofreu na sua alma, mas ele suportou essa tal oposição. Então, quando você pensar em desanimar, né, assim, eu não quero mais seguir a Cristo, não quero mais ser discípulo, não quero mais ser mais imitador, você lembra o quanto que Jesus suportou por mim e por você. E a quinta verdade está no versículo 4, que quem fez o sacrifício para vencer o poder do pecado foi Jesus, e não eu e muito menos você, né? Ali o versículo 4 vai dizer que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, mas Jesus derramou o seu próprio sangue e nós não. Então quem fez o sacrifício foi Jesus. Então essa é outra verdade que nós encontramos nessa leitura e que nos leva a essa boa esperança, né? Ter essa esperança que o nosso alvo é o céu, nosso alvo é seguir a Jesus Cristo e ser o seu discípulo. E como discípulo,
nós temos que viver como Jesus viveu, tendo o seu caráter, né? Essa palavra caráter, ela vem do grego charater, que significa imprimir. Então, quer dizer que o caráter de Cristo deve estar impresso em nós. Como Cristo serviu aqui na terra, nós também devemos servir. Jesus foi um homem humilde, foi um homem que teve compaixão, um homem que atendeu as pessoas sem fazer diferença de classe social, de raça, né? Se era uma pessoa no alto escalão, era um político, era um governador, enfim, ele tratou as pessoas igual para igual. Então, da mesma forma como Jesus familiou esta terra e viveu entre os homens, assim nós devemos imitá-lo. Então, todas as vezes que nós começarmos a cometer erros, nós devemos voltar, né, e olhar para Cristo e corrigir as nossas atitudes. Claro que nós teremos sempre, vai haver oposições, sempre vai haver aquelas pessoas que nunca vão gostar de nós, como também Jesus também teve pessoas que também não gostaram, mesmo ele fazendo milagres, né, ele também teve pessoas que rejeitaram. Mas nós devemos ter essa boa esperança. O segundo título trabalha o caminho para o céu. Veja que lá no Evangelho segundo João escreveu, no capítulo 14, ali Jesus fortalece os seus discípulos. Eles estavam perturbados, seus corações estavam perturbados, porque o Senhor Jesus estava falando de uma morada, né? Ele começa a narrativa dizendo em João 14, 1, não se perturbe o vosso coração, não perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou em outra tradução, muitas moradas. E aí eles ficaram preocupados. Que caminho é esse? O próprio Tomé fala, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Então eles não sabiam que caminho é esse. E Jesus responde no versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão, a não ser por ele. Então ali Jesus responde qual era o caminho. Então o caminho para o céu não é nenhum mestre, algum rabino conhecido, famoso, né? Não é Buda, né? Não é qualquer outro ser aí que se diz um Deus, mas é apenas Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o caminho que Jesus está falando ali é a nossa direção na vida, é a direção que nós temos. Eles estavam sem direção. Como Tomé perguntou, Senhor, qual é o caminho? Como podemos saber sobre esse caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho. Então ele estava dizendo, essa é a direção. A verdade é a base moral e intelectual da vida. Nós somos chamados para viver a verdade, porque a verdade é o sustentáculo tanto para o caminho quanto para a vida. Fomos chamados para viver uma vida em verdade, falar a verdade. E a vida é o resultado do nosso relacionamento com Jesus. E esse relacionamento nos levará a uma vida eterna. E quanto mais basearmos a nossa vida na verdade, melhor será o nosso caminho e mais excelente será a nossa vida. E para estarmos no caminho certo, para vivermos nesse caminho que nos conduz para o céu, nós precisamos viver o reino de Deus, o reino dos céus. Como já foi explicado, nas lições que já se passaram, o reino dos céus não é um reino unido, mas é um governo, é um reinado. Ele não está nos céus, mas ele vem dos céus. E esse reino está entre nós. Nós somos governados pelo Senhor Jesus, somos dirigidos pelo Senhor Jesus. Então, se ele é o caminho, nós estamos sendo governados por ele. Então, o caminho para o céu não tem outro caminho se não for Jesus Cristo. O terceiro título fala sobre a nova vida no céu. Uma nova vida, uma vida totalmente diferente dessa que nós estamos acostumados a viver. Um mundo cheio de guerra, um mundo cheio de fome, de necessidades, de angústia, de depressão, de ansiedade, de sofrimento. A natureza geme, o homem sofre, todos sofrem. Vejam que quando o pecado entrou, ele afetou tudo e a todos. Houve um cataclisma geral, tanto que até hoje a natureza geme.
Até hoje o homem sofre por consequência do pecado. Aquilo que Deus criou perfeito foi danificado pelo pecado. Mas há a promessa, né, de algo novo para nós, de uma nova vida no céu, de uma vida transformada, de uma vida glorificada. Nós sabemos que nós fomos salvos do poder do pecado, estamos sendo salvos todos os dias da influência do pecado e seremos salvos da presença do pecado. E nesse ponto, nesse título que nós estamos trabalhando, a nova vida no céu, aqui nós já estamos salvos da presença do pecado. Como está lá em Apocalipse capítulo 21, do versículo 3 ao versículo 5, que fala sobre a Nova Jerusalém. E ali nos diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, após essa glorificação, teremos uma nova condição de comunhão com o nosso Senhor, pois já seremos glorificados. Esse corpo que nós estamos acostumados hoje, que é um corpo que foi corrompido, danificado pelo pecado, onde nós sofremos com dores, tem dia que estamos bem. Quando somos jovens, temos um grande vigor, fazemos o que queremos, porque temos uma saúde muito boa. Com o tempo, o corpo vai perdendo suas forças, sua vitalidade e vai havendo as doenças, o sofrimento. Mas quando chegar aquele grande dia, quando seremos arrebatados, o nosso corpo transformado e glorificados, e aí nós estaremos na total presença do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Criador, com o corpo glorificado. Hoje nós falamos que temos a presença de Deus pela sua imanência, mas não temos ainda a capacidade de vivermos totalmente na presença do nosso Deus, porque o nosso corpo é um corpo corrompido. Ele não suportaria, a santidade, a glória de Deus na sua totalidade. Por isso que seremos glorificados. Então, após ser glorificado, nós teremos na presença de Deus. E aqui nessa leitura da Apocalipse, capítulo 21, do versículo 3 ao versículo 5, nós podemos pontuar os benefícios que nós teremos por termos essa boa esperança de vivermos com Cristo, para Cristo, entendemos que Ele é o nosso caminho, que Ele é a nossa verdade, que Ele é a nossa vida. Quando nós entendemos isso, estamos focados nisso, nossa esperança está nisso, daí nós vamos receber aquilo que Apocalipse nos mostra, que é a presença de Deus entre os homens. Ele diz que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E nós seremos o seu povo. Nós seremos o seu povo e estaremos na sua presença. Também diz ali que ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E o que nos leva às lágrimas? Não é o sofrimento, é a dor, às vezes a perca, momentos difíceis, o dia difícil. Então, ali nos diz que ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, porque hoje nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não podemos dizer para o nosso coração, continua batendo. A hora que ele deixar de bater, se expirou a vida. Mas lá, na Nova Jerusalém, onde tudo se faz novo, a nova vida no céu, não haverá mais morte. Nós não nos preocuparemos mais com a morte. Também nem com a tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso não existirá mais. E por que isso? Ele responde no versículo 5,
que estou fazendo nova todas as coisas. E no versículo 4, ele também diz, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquilo tudo já passou e agora estou fazendo novas todas as coisas. Outro texto também que nós podemos abordar na aula é Romanos 8, versículo 22 e 23, que diz, pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, o que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção. Veja que sabemos que toda a criação geme, até nós também, que seguimos a Cristo, que adoramos a Deus, que servimos a Deus. Todos nós. Mas a diferença entre nós e o mundo, aqueles que não servem a Deus, que não adoram a Deus, é que nós temos o Espírito Santo. E nós aguardamos ansiosos por esse dia, essa boa esperança. Então, essa boa esperança que nós temos é o que nos faz estarmos de pé, batalhando, guerreando, estando firmes. Mesmo diz que vem o dia mau, mas estamos de pé, aguardando ansiosos pelo dia que nós vamos desfrutar desse direito de adoção através de Jesus Cristo. Jesus é o Filho e nós fomos adotados através do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali também continua no versículo 23, dizendo, incluindo a redenção do nosso corpo. E o 24 diz assim, recebemos essa esperança quando fomos salvos. Então, quando nós fomos salvos, nós recebemos essa esperança. E é isso que nos motiva, é isso que nos faz de pé. Quando nossa esperança está no céu, aqui na terra nós conseguimos seguir a Jesus, imitarmos a Jesus. Então, aqui encerramos a nossa 13ª lição, a última lição desse trimestre. Você que nos acompanhou, essas pré-aulas, acredito e creio, que você foi abençoado, ajudando você na sua aula, e pedimos que você compartilhe essas pré-aulas para ajudar outros professores e edificar outras vidas. Que Deus abençoe e obrigado por você nos acompanhar até esse momento.